existem alguns sintomas principais que mostram se a alma de nós vai permanecer ou se ela será retirada da terra. O que você quer dizer com isso? Bom, existe alguns sintomas clássicos, e eu quero trazer alguns principais, que façam com que uma pessoa ela fique materializada e não realize os aprendizados que ela veio realizar aqui no planeta Terra. Eu estou evoluindo, você está evoluindo, todos nós estamos evoluindo. Um desses sintomas é resistência ao crescimento. Quando o universo emanou as consciências, ele quis que cada consciência pudesse evoluir. Então, nesse jogo da vida, a gente está constantemente evoluindo. Quer aceitemos isso, quer não aceitamos. Então, por exemplo, quando você quer crescer, mas você fica resistindo ao novo, com medo do que pode te acontecer, com medo do julgamento das pessoas, com medo de não ter a aprovação das pessoas, isso é uma resistência ao crescimento. Logo, você não conseguiu passar de ano nessa questão na sua vida. Um outro ponto muito importante é o apego extremo ao bem material. Todos nós queremos ter uma vida melhor, conseguir comprar um carro, pagar uma escola particular para o filho, ter uma paz financeira na cabeça, pelo menos. Não estou nem falando ainda da liberdade financeira, mas uma paz financeira na cabeça. Logo, quando a gente pensa demasiadamente nisso, a gente fica preso ao extremo, ao material. Então, o que acontece? Nosso caixão não tem gaveta. Se não tem gaveta, logo o objetivo da vida não é acumular patrimônio. Então, sensacional. Se você resiste, se você é apegado demasiadamente ao materialismo, você também não está passando de ano. Ah, Matheus, mas então ter dinheiro errado, comprar carro errado, ter vida confortável errado? Não é errado. Agora, você tem que decidir. Ou você é o senhor do dinheiro ou você é escravo do dinheiro. Eu prefiro ser o senhor do dinheiro. E o dinheiro exige respeito, exige responsabilidade. Então, eu acredito que quando nós somos reféns do bem material, já perdemos a chance de passar para uma próxima evolução de consciência. Logo, a gente está reprovado nessa matéria. Um outro ponto muito importante é a perda de propósito. A que custo compensa ganhar dinheiro? Compensa ganhar dinheiro enganando as pessoas? Não. Eu não acho que compensa. Compensa ganhar dinheiro passando as pessoas para trás? Eu não acho que compensa. Então, muitos de nós estamos perdendo o propósito como seres humanos por causa do materialismo, apenas por causa do dinheiro. E é importante salientar o seguinte: quando você está no seu fluxo de propósito, quando você está desenvolvendo seu talento, o dinheiro vem e fica com você. Porque é um dinheiro bom, é um dinheiro gostoso, é um dinheiro que rende. Honesto. É um dinheiro honesto. É exatamente isso. Por quê? Hoje a gente vê muitas pessoas aí que ganham dinheiro não tão de forma honesta, às custas do vício de outras pessoas. Então, quando você passa para o outro lado, o que vai acontecer com você? Vai passar o filme da sua vida e vai mostrar lá. Ali, você teve a sua riqueza, porque isso não é prosperidade, isso é riqueza material. Material, quando você alinha sua vibração com o dinheiro, você entende como gerar negócio, como ter ideia, você vai ter seus bens materiais. Agora, se você faz isso ao custo de outra alma, esse dinheiro não vale a pena. E normalmente, quando você está nesse sentido, Matheus, como que eu identifico se eu estou pecando nesse aspecto? Quando você deita a sua cabeça no travesseiro à noite, você sabe. Você sabe, a hora que você deita a cabecinha no travesseiro, fica ali, ó, vem ali, ó, sai do seu inconsciente para o seu consciente. Aí o que você faz? Você ignora. Ponto. Aquela voz, né? Aquela voz que fica na orelha ali. A gente sabe. A centelha divina, ela fala com a gente quando você está fazendo alguma coisinha que vai contra o fluxo divino. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Um outro ponto também desses sintomas da transição planetária é a falta de compaixão. O querido mestre Chico Xavier ensinou muito bem pra gente o que era a compaixão. A compaixão não é você ter dó das outras pessoas, não é isso. A compaixão é você saber que o outro é tão semelhante a você. A única diferença entre vocês é o grau de conhecimento que vocês têm. Logo, se você teve um potencial, esse outro também tem potencial. Ele só não tem a informação necessária ainda, mas ele pode ter se você abrir a bendita da sua boca e passar para ele. Se você não vai passar para ele, pelo menos tenha compaixão dele. Eu acho que os espiritualistas que trabalham bastante, aqueles que vieram com mediunidade de tarefa, ou seja, que contam com apoio espiritual só para realizar aquilo, eles realizam muito bem eles passam muito bem nesse gabarito de ter compaixão com o outro, de saber que o outro é semelhante a si mesmo. E é engraçado que todo ser elevado, quem já teve a oportunidade de visitar uma casa de umbanda, um centro espírita,
sabe que os seres de luz, eles nos enxergam como eles. Veja bem, tem quem nós somos, tem quem as pessoas enxergam que nós somos e tem como nós interpretamos a gente. Então, assim, os espíritos de luz, eles realmente enxergam a gente como a gente é. Sem os nossos filtros, sem o nosso teatro, sem a nossa máscara. E eles veem potencial na gente. Logo, eles têm compaixão. Se a gente não tem compaixão com o outro, por que eles deveriam ter com a gente? Então, eu acho que esse é um próximo ponto desse sintoma para a gente conseguir passar nessa transição planetária. Um outro assunto muito importante desse sintoma é o sobrecarregamento que a Matrix faz com a gente. Então, a gente acorda pensando no trabalho, esquece dos filhos. A gente fica sobrecarregado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Aí a gente começa a tomar ansiolítico, começa a sobrecarregar a mente. E isso vai fazendo a gente perder a essência humana. A gente vai virando mais um dentro da Matrix, uma massa de manobra. E é isso que eles querem. Quem eles? Governo oculto, aqueles que comandam o planeta Terra. Por quê? Porque é uma pirâmide. A massa fica aqui em cima e um punhadinho fica aqui em cima. Então, enquanto eles mantêm a população ignorante, essa é a verdade, ignorante, eles conseguem legislar da maneira que eles querem para poder manter os privilégios, as coisas que a gente sabe que eles fazem, mas não divulgam para todos. Quem são esses que estão nesse governo oculto? A gente consegue apontar o dedo assim? Bom, eu acho que até por a questão do algoritmo do YouTube não é tão sábio dizer, mas Então, Vamos a gente falar o pode seguinte? dar uma... a gente pode circular em torno desse assunto. Sim. Vamos lá. Pesquisem sobre as 13 famílias que comandam o planeta. Vocês vão ver que essa família tinha um grande conglomerado de ouro. Depois essa família fundou o principal banco do planeta. Desse principal banco do planeta, desagou em vários outros bancos do planeta. Então, a gente vê que tem famílias principais que comandam a Matrix. Isso não é teoria. Quando você começa a crescer dentro de um mercado, vendendo seu produto, seu serviço, eu falo isso por experiência própria, você vê que fala, caraca, daqui eu não vou conseguir crescer mais. Por quê? Porque para que eu passe daqui, eu vou ter que romper a minha ética. E como a minha vida, a minha encarnação vale muito mais do que o dinheiro, eu não posso romper. Então você estagna, às vezes, com uma rede de franquias. Você não está disposto a pagar o mesmo preço que aqueles que são os cabeças pagam para poder dominar, para poder manter o poder. daí volta para aquela matéria que é a perda de propósito, né? A perda de propósito. A que custo vem o seu dinheiro? A que custo vem o seu dinheiro? A custo de outra alma? Será que vale a pena? Porque tem até um livro muito interessante de uma enfermeira nos Estados Unidos, que ela trabalhou 30 anos no leito de morte de UTI, né? E no leito de morte ninguém falava quanto patrimônio eu vou deixar. Eles sempre falavam, fala com a minha filha isso, fala com o fulano que eu perdoo o fulano. Por quê? Porque o objetivo da vida não é construir patrimônio. O objetivo da vida é evoluir. Agora, se você tem patrimônio, isso é uma bênção para sua vida. Você vai pagar a escola particular para o seu filho, você vai conseguir comer em restaurante bom, ter uma boa experiência na vida. Ninguém merece ficar na fila do SUS sofrendo para poder pegar uma cirurgia que deveria ser direito do cidadão. Entende? Então... Que é que os donos do mundo querem de nós, né? Que a gente fique eternamente nessa corrida dos ratos, né? É exatamente isso. Essa corrida dos ratos. Por quê? Quem está preocupado, quem tem fome, não pensa em crescer. Pensa em comprar comida para comer. Logo, está disposto a aceitar qualquer tipo de emprego. Mas Mesmo que seja sobrevivência, subalterno. né? Estado de sobrevivência. É a famosa pirâmide de Maslow. Todo mundo no primeiro degrau com a sobrevivência. Aí quando a pessoa consegue um bom emprego, quando ela consegue tá estável, tá bem, o que acontece com ela? Ela vai pro segundo degrau, que é relacionamento. Aí já começa uma outra parafernália danada, porque a vibração dela é emocional só atrai gente ruim pra vida dela, pra vida dele. E fica ali de novo. Aí depois, quando começa a chegar no terceiro degrau, que é o poder, aí a coisa já começa a ficar mais séria. Por quê? Porque ela já adquiriu conhecimento, ela já resolveu o que vai comer, resolveu com quem vai se relacionar. Aí chega o degrau do poder. Aí que entra essa questão que eu tô falando para vocês. Aí você começa a esbarrar em um muro. Até que ponto eu tô disposto a pagar para poder passar... Eu tô disposto a pagar esse pedágio? Essa é a pergunta, entendeu? Mas, bom, quando a pessoa já chega nesse degrau, ela já tá mais estável financeiramente, ela começa a ir pelas beiradas para poder continuar crescendo quem ela é e crescendo os negócios dela.
Porque ela não compensa você acabar com seus valores pessoais. Mas dá para continuar crescendo. É aí que vem perseguição, é aí que vem luta, e é aí que você tem que permanecer. Normalmente, qual é um caminho inteligente a se fazer? Olhar para trás para aqueles que ainda estão no primeiro degrau da escassez, no segundo degrau do relacionamento e compartilhar aquilo que sabe para poder ajudar. Porque se nós temos uma pirâmide onde um punhadinho tem tudo e a grande massa é escrava, quando você dá conhecimento para a massa, você derruba a base da pirâmide. E para ele só vai escolher cair. E isso que gera perseguição no meu trabalho, gera perseguição com a gente. E é o que eu acho que as pessoas têm que ter acesso a mais conhecimento, ao entendimento de como funciona essa realidade. Porque a gente sabe que o mapa, ele não é o território. O que você quer dizer com essa frase, o mapa não é o território? Que é uma frase que você comentou no nosso questionário e, assim, achei sensacional. E olha como são as coisas, né? Os conteúdos, eles, aqui na nossa conversa, né? Começa e vai se ramificando, vai emaranhado. Está tudo conectado. Então, essa frase, o mapa não é território. O que significa isso? Isso é incrível porque a gente cresce. O que a Matrix faz? Por que a Matrix, ela engana as pessoas? Porque ela passa um mapa que não é o território. O que é esse mapa? Quem que constrói esse mapa? Matheus, de onde que surge esse mapa? Quem é o arquiteto? Né? Quem é o arquiteto desse mapa? Veja bem, nós somos instruídos através da escola, através da família e através da cultura. A escola diz para você, fulano, se você tirar boas notas, se for um garotinho exemplar, você vai ser bem sucedido. Quantas pessoas vocês conhecem que tiraram ótimas notas e hoje têm uma vida confortável? Conta-se nos dedos. Eu tô uma semana aqui em São Paulo e eu conversei com pessoas incríveis dentro do Uber. Poliglotas, engenheiros, arquitetos, todo tipo de profissão, com um grau de conhecimento incrível. Mas se a escola disse que se você fizesse todas essas formações você teria um excelente resultado, cadê o resultado acima da média dessa galera? Mas, Matheus, qual que era a verdadeira intenção da escola? Formar trabalhadores. O que é formar? Tomar forma. Vai blocando as pessoas, sabe? Fábrica de blocar as pessoas, vai blocando, vai formando as pessoas. Matheus, então você quer dizer que escola é ruim? Não. Escola é necessário para você poder construir um raciocínio, poder crescer como pessoa. Mas é importante você olhar fora da escola. Aí, qual que é a próxima camada disso? É a bendita da cultura. Aí a cultura diz que dinheiro é ruim, que rico é mal, que quem tem prosperidade está enganando os outros. Isso não é 100% verdade. Tem muita coisa ruim, mas a grande maioria é boa. Então, quando você liga a sua TV... Matheus, o que é essa cultura? Quando você liga a TV, tá lá a novela, o jornal. O que o jornal te passa? Só catástrofe. Pra quê? Para que você enxergue o mundo daquela maneira. A forma como você enxerga o mundo é a forma como o mundo retorna para você. O colapso da função de onda é da intenção do observador. Não é só o observador. É a intenção do cientista que estava fazendo o experimento, que observou o experimento, é que colapsou a função de onda em partícula. Então, quando você só consome porcaria, essa é a verdadeira palavra, você vai enxergar o mundo dessa maneira. E se enxergar também, né? Dessa maneira. Se enxergar também. Isso é tão sério que você fica assistindo o jornal ali, roubo, morte, roubo, morte. Aí, quando você sai na rua, você fica realmente abismado, com medo de ser roubado, com medo de ser morto. Aí a gente entra numa próxima camada que é a família. Essa camada, as pessoas não têm culpa dela, a família não tem culpa. É a famosa lavagem cerebral. Então, é passado de vó para mãe, de mãe para filha. Então, essa lavagem cerebral é que, olha, seja certinho, seja bonzinho, abaixa a cabeça para as pessoas, não retruca não. Passa, inclusive, as crenças limitantes de que dinheiro é ruim, de que dinheiro não é mal. E eu falo isso por experiência própria. Minha mãe sempre dizia que dinheiro é sujo, que tem que lavar a mão depois que você tocar em dinheiro. Caramba, ela falava isso. Falava isso. Que empreender é ruim. Como que empreender é ruim se você vai dar emprego para as pessoas, você vai ajudar, você vai segurar todo o BO de imposto, de tudo para você? Empreender é maravilhoso, porque realmente tem pessoas que precisam de oportunidades para poder trabalhar, desenvolver seu talento. O que seria dos atores se não tivesse os produtores de filme? O que seria da gente para divulgar o nosso trabalho se não fosse vocês com um programa como esses? Então, a gente tem várias camadas que a Matrix impõe e vai moldando a mente das pessoas. Logo, se você não se enxerga como alguém de potencial, como alguém bom, você não vai ser alguém bom. Aí mantém o status quo da maneira que está. E isso é sacanagem que fazem para as pessoas. E ainda o território? O que seria o mapa e o território? O território, obrigado por você ter me lembrado, Ricardo. O território é exatamente quando você vai desbravar isso.
Então fala assim, empreender é lindo, é maravilhoso, você vai comprar sua Ferrari. Não, gente. Você vai ficar sem dormir, você vai ficar triste, um funcionário vai estar com um problema, você não pode exigir dele, você tem que ter compaixão com ele, saber que ele não teve um dia bom, acabou de ter um filho, não está conseguindo dormir direito. Então, assim, falaram que empreender era um mar de rosas, mas quando você vai para a prática, você vê que não é. Entendi. Tudo que a Matrix passa para as pessoas é um mar florido. Então, falaram para você que se você estudasse certinho, fizesse tudo, você ia ser rico, você ia ganhar dinheiro. Mas quando você vai para o mercado na prática, você vê que não é isso. É tudo diferente. É bem diferente. Aí você vê que tem o quem indica. Aquilo que você aprendeu na faculdade, quando você vai aplicar no campo prático, não é isso. E eu falo isso como estudo de causa. Porque eu comecei a trabalhar num jornal lá da minha cidade, no interior, e eu aprendi tudo na prática ali. Eu comecei limpando o chão, varrendo. Depois eles pagaram um curso para mim, para eu aprender a fazer design. Ali eu comecei a fazer o design do jornal. E ali eu fui aprendendo. Aí, depois de algum tempo, veio um estagiário de uma família bem renomada lá na cidade, porque eles tinham condição de pagar a faculdade e tudo. E a hora que ele chegou, eu tive que ensinar tudo para ele, porque nada do que falaram para ele na faculdade se aplicava na área física. Inclusive, quem tá ouvindo esse podcast aqui, comenta aí embaixo aí se vocês já passaram por isso. Você estudou muito uma coisa, a hora que você foi para a prática, você falou assim, mas tem alguma coisa meio diferente? Isso vai se ramificando em todas as áreas da vida, entende? Então, tem que tomar cuidado e tem que questionar. Eu acho que o senso crítico dentro de si, a centelha divina, ela consegue apontar aquilo que é real e aquilo que não é real. Tem que saber ouvir, né? Tem que saber ouvir, tem que conversar com as pessoas mais simples e entender qual é o verdadeiro território. Entendi. Mas aí você falou que tem a escola, né? A cultura, e eu acredito que depois disso vem a religião, né? Nesse mapa que prende as pessoas na Matrix. Isso, a religião, ela vem junto com a família, né? Porque nós brasileiros, nós temos a nossa fé e tá tudo bem. Acredito que tem igrejas muito sérias que cumprem um papel importantíssimo na sociedade, como também tem igrejas bem complicadinhas. E muitas vezes o mapa que a religião passa não é um mapa condizente com a realidade. Porque a gente vê ali no Velho Testamento um Deus que pune, um Deus que destrói, e no Novo Testamento um Deus de amor. Poxa, então um Deus que manda sacrificar seu filho em prol dele, essa não é a verdadeira fonte criadora. No Velho Testamento, né? A gente não é. Aí veio Jesus no Novo Testamento ensinar o que era o amor. Como funciona o amor. E entra dentro daqueles sintomas da transição planetária. Porque a transição planetária começou quando o Cristo pisou na Terra para poder nos dar o exemplo do que deveria ser feito. Obviamente que a gente não consegue replicar como Jesus fez. Mas o primeiro passo, é por isso que é uma escola. O primeiro passo é começar de acordo com aquilo que nós conseguimos, com a justa medida que nós temos. Quanto mais nós sabemos, mais é cobrado. Então, se vocês, como inteligente que vocês são, têm a capacidade de criar um programa desse para poder difundir o trabalho de outras pessoas, essa é a responsabilidade de vocês. Se eu tenho um conhecimento que mudou minha vida e eu não passo isso para frente, essa é a minha capacidade, eu estou indo contra a minha capacidade. Então, a cada um lhe é dado conforme lhe cabe. Ninguém carrega um fardo maior do que pode carregar. Então, a fonte criadora sabia disso. Você até teve uma experiência, né? Você teve uma grande transformação através... Quando você entendeu tudo isso, que você era uma pessoa evangélica e tal, se você puder contar pra gente como que foi esse processo de transformação que você passou? Sim. Bom... desde a infância, eu tive a mediunidade aberta. Certo. Então, eu era atormentado por espíritos. E uma situação, não sei se é de interesse do público, mas do 0 aos 7 anos... Com certeza. As crianças, a sua consciência, ela está encarnando no seu corpo. Já percebeu como a gente tem dificuldade, do 0 aos 7 anos, lembrar as lembranças da infância, uma ou outra, alguma coisinha? É difícil mesmo. Por quê? Porque do 0 aos 7 anos, a sua consciência, o seu perispírito está acoplando no corpo. Então ainda tem muito mais da fonte criadora do que do seu ego, da sua personalidade. Então, nesse período, eu via espíritos, eu era bem atormentado mesmo, fui uma criança muito rebelde, muito peralta, tenho cicatriz de bicicleta, era uma loucura, era um inferno mesmo. Mandava chamar minha mãe na escolinha. É porque era muito complicado para mim. Aí chegou uma bela situação do qual eu me lembro, é por isso que eu tô falando de 0 a 7 anos, que eu encontrei um senhor morto lá na minha comunidade. Pra quem não sabe, eu vim de uma comunidade. Eu não gosto de chamar de favela, pessoal, porque as pessoas lá se ajudam muito.
estão sempre juntos, compartilhando as coisas. Então, eu gosto de chamar de comunidade. Eu vim da comunidade e eu encontrei esse senhor morto no banheiro, ele teve um infarto, e eu fui e comuniquei às pessoas que isso aconteceu. Só que o bendito do Espírito do Senhor ficou me atormentando e eu chorava dia e noite, acordava de madrugada assustado. Ele aparecia pra mim, fala com minha família que eu tô bem. Olha, eu que descuidei, tive um infarto. E isso ficava me atormentando. Aí minha mãe, eu não sei como que fala aqui em São Paulo, me levou numa benzedeira, que é o que chama lá no interior de Minas. Sim. A benzedeira. E aí ela começou a fazer um trabalho comigo para poder fechar minha visão espiritual. Isso foi muito positivo. Até que em 2020, quando eu já tinha me tornado evangélico, eu comecei a ter sintomas de mediunidade. Então, em cultos de libertação... Voltou, então, em 2020 ele voltou parcialmente. aflorou. Sim, voltou parcialmente. Aí eu comecei a ver que realmente quando o pastor dizia mandar aquele espírito embora, que estava atormentando aquela pessoa, e aquele espírito não tinha ido embora. Aí eu queria entender o porquê que isso acontecia. Então eu comecei a estudar o espiritismo, fui ver como isso funcionava. Depois eu passei pela Ubanda, eu aprendi muito com os pretos velhos, pombas giras, eles são incríveis. Pude aprender com eles. E por fim eu cheguei numa espiritualidade livre, que é onde meu coração sentiu paz, porque eu não queria mais estar fechado dentro de uma religião. Porque uma religião, ela constrói o seu paradigma. Então, quando você se fecha dentro de um paradigma, você não está mais aberto às possibilidades. Por quê? Porque você passa a enxergar o mundo através daquele paradigma. Então, quem não está de acordo com sua religião é um pecador. Quem não está fazendo a caridade, não presta, mas não é assim. Cada um ajuda da forma que pode. Um ajuda com conhecimento, outro ajuda com mantimento, outro ajuda com um ouvido amigo. Eu nunca esqueci. Uma vez que eu estava precisando muito, minha primeira empresa, ela tinha dado errado, quebrei, fiquei endividado, devendo para um outro empresário da cidade. E a coisa que eu mais queria era um ouvido amigo para poder desabafar. E o preto velho falava, ô filhozinho, volta aqui para você falar comigo, tá? Você não tá desamparado, não. Volta aqui para você falar comigo. E ali ele ia cuidando de mim, passando sabedoria, me ensinando. Então, assim... Às vezes ajudar é apenas ouvir uma pessoa. Você não precisa ter R$1 no bolso. Se você conseguir ouvir uma pessoa com sinceridade, já basta, na minha opinião. Sim, entendeu? total. E muito legal. Obrigado pela sua compartilhar aqui, né, sobre a sua história de vida. Tem um tema interessante que você fala aqui, que tudo acontece, em primeiro lugar, na 4ª dimensão, para depois se materializar na 3ª, Rosa. Eu achei interessantíssimo isso. Porque nós que estamos aqui, né, na 3ª dimensão, 4ª dimensão, né, a gente fica meio querendo saber as demais, né? Mas pensando que é de trás para frente, se você pudesse explicar essa questão. O que acontece? Nós vivemos num mundo de 3ª dimensão. O que é a 3ª dimensão? É os quadradinhos, é a materialidade que a gente vive aqui. Só que nós somos um espírito de 4ª dimensão. Nós somos uma alma usando... um corpo físico. Esse corpo físico você tem que dar ele comida, você tem que lavar todo dia, você tem que cuidar dele. Sim. Logo, esse corpo físico ele é passageiro, vai voltar para a Terra. Mas a sua alma continua, vida após vida, vai desenvolvendo. Então, o verdadeiro colapso, o verdadeiro crescimento, ele acontece na 4ª dimensão, que é com a sua consciência que é eterna. Então, tudo acontece primeiro na 4ª dimensão. Mateus, o que é a 4ª dimensão? É o abstrato. É os seus pensamentos e os seus sentimentos que vão gerar suas atitudes que são de 3ª dimensão. Então, quando você sente no seu espírito, quando você pega uma informação da sua alma e o seu cérebro, ele reproduz na sua língua atual, português, inglês, espanhol, o que seja, aí você puxou da sua 4ª dimensão para a sua 3ª dimensão para poder executar aqui. É daí que vem o campo das ideias. É aí que surge nos microtúbulos do seu cérebro a informação, né, da 4ª dimensão para você poder utilizar na 3ª dimensão. Vale ressaltar que nós somos seres de 4ª dimensão. Mateus, por que nós vamos da transição planetária para a 5ª dimensão? Porque é a nossa consciência que evolui. O nosso corpo, ele vai ficar aqui. Ele é uma bênção. Hoje eu tô de Mateus Amorim, meu corpo aí, ó. Tô usando, né? Sim. Mas, assim como já fui outros e vou ser na eternidade... Então, tudo acontece primeiro na 4ª dimensão. Seus sonhos, seus objetivos, para que você materialize eles na 3ª dimensão. E como que a gente pode conectar com um campo diferente na 4ª dimensão? Porque muitas vezes as nossas ideias, às vezes elas estão meio erradas, meio fragilizadas, meio... Sabe? Como que a gente consegue trocar essa sintonia? Bem, você quer dizer o seguinte, você começar a pensar numa 4ª dimensão ao invés de pensar em 3ª dimensão?
Isso. Você não falou que o campo das ideias ele surge primeiro na 4ª dimensão? Só que muitas vezes as ideias que acabam vindo para nossa mente não são ideias, igual você está falando, ideias que te levam para frente, ideias que te fazem crescer, são ideias que te jogam para baixo. Então, talvez o problema raiz lá tá ali no campo das ideias. Como que a gente pode conectar com o campo acima, entendeu? Um campo melhor. Bem, isso é interessante dizer pelo seguinte. A nossa consciência ela já traz memórias gravadas de outras encarnações. Ok? Ah, Matheus, mas eu não acredito em vida passada. Ok, vamos partir do ponto que você estava no plano espiritual e você encarnou na barriga da sua mamãe. Beleza? Ali você trouxe impressões. Ah, Matheus, eu ainda não creio que tinha uma vida antes de eu nascer. Ok, pelo menos você é, no mínimo, 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Você tem células da sua mãe e células do seu pai. Então, você traz informações, de informações mesmo. Suas células, elas armazenam informações. O elétron é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, na informação do elétron, no campo de onda do elétron, tem a informação. Então, você traz essa informação com você. Logo, você pode vir de uma família que você tem a tendência de pensar mais negativo. E aí? Você era uma pessoa positiva, encarnou e começou a pensar negativo. O que você tem de fazer? Começar a reprogramar. Reprogramar essa questão. Ah, Matheus, então, mas como que eu faço para pensar em 4ª dimensão? Como que um ser de luz pensaria? É isso que eu quero perguntar para vocês. Como que um ser de luz pensaria? Agradecendo por tudo. Pelo oxigênio que você respira, pela vida que você tem, pelo miojo que você come à noite. Porque eu já comi muitas vezes miojo à noite. Sim. Você acorda com um buraco no dia seguinte da barriga de mais fome ainda. Mas é agradecer pelo que você tem. Por que a fonte criadora iria trazer mais para você se você não é grato pelo que você tem? Não há motivo. Se você não gosta daquilo Essa é uma que você lei tem. divina, então. Essa é uma lei divina. Existem 4 forças fundamentais que regem o planeta Terra, comprovado pela ciência. Força fraca, força forte, vibração... deixa eu arrumar aqui, por favor. Força forte, força fraca, gravidade e eletromagnetismo. Então, ela se encaixa nessa 4ª lei, que é o eletromagnetismo, que é o que Jesus ensinou do planta, colhe, que é o causa e efeito. Então, aquilo que você quer para sua vida, primeiro você faz ao seu próximo. Assim como você se vê, assim você se torna. Aí a gente vem para toda aquela gama de livros de autoajuda, Napoleão Hill, todos que vêm falando que assim como você se enxerga, assim você se torna. É exatamente isso. É interessante ressaltar que, enquanto a gente vê defeito naquele político corrupto, naquela pessoa má, um ser de luz não vê esse defeito. Por quê? Porque ele só enxerga qualidades. Então, ele vê nos outros as coisas boas dos outros. Quando você vê as coisas boas nos outros, é sinal que você vê em você também. Se você vê em você também, é isso que vai voltar para você. É aí que tá amar o próximo como a ti mesmo. Porque você vai ser amado. Entendeu? Por isso que o julgamento é uma das grandes barreiras para, né? Para a transição planetária também, certo? Quem julga não está preparado ainda, né? Quem julga... Bom, quem sou eu na fila do pão para falar de julgamento? Mas eu tenho uma coisa que eu adoto para mim, é o seguinte. Sempre quando eu me deparo com uma situação, principalmente aqui em São Paulo, sempre quando eu me deparo com uma situação de desigualdade social ou com alguém que não está fazendo algo tão legal, eu sempre digo para mim mesmo, eu não tenho todas as informações sobre isso para julgar a respeito. Eu não posso julgar a respeito porque eu não sei tudo sobre isso. Aí eu me livro do julgamento, eu não fico pesado. Quanto mais você julga o outro, mais você se julga. Quando você é crítico com os outros, é porque você é muito crítico consigo mesmo. Exato. Aí você fica pesado consigo mesmo. Isso não vale a pena. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, o caminho... eu não vou conseguir julgar, Matheus, que eu adoro uma fofoca, eu adoro um negócio. Beleza, mas começa a olhar para você e pensar, eu não tenho todas as informações sobre isso, então eu não vou falar sobre isso, não. Pronto. Então, o caminho para parar de se julgar tanto, de ser aquele juiz tão rígido consigo mesmo, é você parar de julgar os outros. Fazer esse exercício tem que se tornar um hábito. Muito bom, hein, Rosa? Nossa, é exatamente isso. Tem que se tornar um hábito de você abrir mão parte de você, do julgamento, parte de você. Eu não tenho todas as informações sobre isso, logo eu não vou julgar. É assim. Então, às vezes você vê um conteúdo, alguma coisa, e fala assim, nossa, será que é assim mesmo? Bom, eu não tenho todas as informações sobre isso, eu respeito essa pessoa. Pronto, próximo. Sim. Próximo, e vai. Porque Jesus não julgaria a gente. Jesus não julgaria a gente. Um preto velho não julga a gente. Entendeu? Então, como um ser de luz pensa, né? Como você um ser falou. de luz pensa. Ele não julga a gente.
existe isso. Então por que a gente vai julgar o outro? O outro tem um conglomerado de informações que ele traz das células dele, que ele traz da vida passada, ainda chegou aqui, a Matrix ainda cagou na cabeça dele, essa é a palavra. Então, você tem que... Se não vai ajudar, não atrapalha, entendeu? Mas então, se o ser de luz não nos julga, onde é que foi ensinado para nós, em que momento foi ensinado para nós, em que nós precisamos ficar nos propriamente